Adicionar aqui? Não. A galera vai entrando, vai aparecer acenar. Então- Aí você... Aí, ó. Nadine entrou. Wesley, Renata. Opa, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui para poder compartilhar dessa live. Primeira live, né? Você nunca esquece, não é verdade? São fortes emoções. Eu digo que realmente é um aprendizado, né? Grande Eduardo, prazer, querido. Tchau, Dorcas, Juvenal, prazer. Nadine, Renata. Estou aguardando só a Isabela. Bom, gente, desde já é um prazer estar com vocês aqui, né? A gente está começando essa live para tratar de um assunto que é de extrema importância, a questão dos conselhos municipais, a importância dos conselhos municipais. A Cristina chegou aí. Agora é só ela aceitar para poder a gente estar junto nessa live juntos e conversarmos aí. Oi, Sandro, tá dando para ver bem aí? Cristina, ainda não te vi. Eu acho que dá um delay aí, porque minha internet, eu tô longe daí, né? Então, Eu até falei para o pessoal aqui, vamos você está ver um aí pouquinho, como é que está fica. reclusa, né? Nesse período agora de pandemia, é assim mesmo. Vamos ver Tem como que é se que vai. resguardar. Bom, eu É tô te importante. vendo aqui, não sei como tá chegando aí. Não, ainda não. Ainda não apareceu a sua imagem. Grande Ricardo chegando. Wanderson. Prazer, queridos, tê-los conosco, né? Vocês estão conseguindo ter a imagem da Cristina aí com vocês? Eu tô te vendo bem, Sandro. Bom, se não Eu, aparecer a imagem, a gente vai na fala, né? claro, o importante é isso, Ver se o com pessoal certeza. tá ouvindo bem aí. O pessoal falou que o som estava bom. A imagem dela não está aparecendo, né? É a imagem que às vezes dá um pouquinho demorado para entrar em função dessa distância, né, Entendi. na Perfeito. internet. Bom, doutora Bárbara, Wesley, Vilminha, que bom que vocês estão aí, viu? O áudio tá bom, né? Maravilha. Bom, gente, desde já é um prazer, né, Cristina? Agradecer muitíssimo, né, a sua participação nessa primeira live, né? Eu acho que para mim é como falei, um privilégio poder participar com você, né? Até mesmo porque a sua expertise na área de conselhos, né, já diz tudo, né? A Cristina é uma pessoa querida, né, para aqueles que estão nos assistindo aí. Nós já nos conhecemos de longa data, né, dos movimentos sociais, participando das lutas aqui em Vila Velha, e eu tenho certeza que ela tem muito a acrescentar aos conhecimentos dela. Hoje, Cristina está como presidente do Instituto Movive, né, e vai estar dando uma palavrinha com vocês também, conversando um pouquinho nesse bate-papo gostoso, que tenho certeza que acrescentará muito para todos nós, né, que estamos aí, da sociedade civil, no sentido de acrescentar, né, um conhecimento que muitos de nós não nos chega, né, e tem a percepção de como participar ativamente da vida da sociedade civil. Muitas vezes as pessoas querem participar, mas não sabem como,
e a gente vai bater um papinho sobre isso, né, e falar da importância disso, né, de como você pode vir a integrar a sociedade civil e participar através dos conselhos municipais, que é um órgão de fiscalização, um direito que é constitucional, né, que foi garantido pela Constituição, e isso se replica nas constituições estaduais e municipais, né, dentro da lei orgânica do município também. Então, a gente vai ter uma experiência muito interessante nesses alguns minutos que nós estaremos juntos, né, para que a gente converse, bate um papinho, e eu quero desde já, agradecer a todo mundo que está aí, nos assistindo, participando dessa primeira live. Como disse, né, são fortes emoções, né? E é um prazer, tá? Prazer estar com vocês aqui, a gente vai acompanhando, e você que quiser, de repente, bater um papinho depois, quiser fazer uma pergunta, você pode depois mandar para a gente, que eu vou ter o maior prazer de responder, e mando para a Cristina também, para que a gente possa, na medida do possível, estar respondendo para você. Tá, eu quero só, de antemão, já, né, como falei para a Cristina, passar o currículo dela. A Cristina é formada em administração de empresas, ela é mestre em administração social e marketing, né, é especialista em desenvolvimento local, integrado e sustentável, e voluntária em diversas ações em nosso município, a nível municipal, a nível estadual, e também a nível nacional, né? Ela participa de diversos conselhos de direito voltados às ações social, econômica e ambiental, né? Então, isso é uma expertise que a gente realmente é satisfatório, né, do ponto de vista de a gente ter a grata, né, satisfação de ter a Cristina aqui com a gente e poder, nesse bate-papo, a gente aprender um pouquinho com ela e a gente trocar uma ideia, né, aprender como a gente pode participar de um conselho, como a gente pode desenvolver dentro de um conselho municipal. Isso é importante, e seu papel fiscalizatório junto ao Poder Executivo do município. Cristina, né, as boas-vindas aos amigos, né, para que a gente possa bater um papinho aí. Ô, Sandro, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, essa experiência nossa. É um prazer muito grande, agradecer. Espero poder contribuir aí com o coletivo que está nos assistindo. Bom, essa questão dos conselhos é importante demais, você sabe o quanto que eu defendo essa participação, né? E da sociedade civil, principalmente nessas instâncias de controle social, né? Bom, você vai me perguntar e eu vou responder, como é que vai ser a nossa dinâmica? Não, acho que você tem total liberdade, aqui a gente está bem, né, de forma bem livre, para a gente poder conversar sobre alguma coisa que é algo que afeta a todos nós, né? Hoje, muitos daqueles da sociedade civil, Cristina, pelo que eu percebo, principalmente na nossa trajetória, não sabem como participar, né? São membros da sociedade, e participar desse processo de seleção, né? Eu que já tive oportunidade de presidir o Conselho Comunitário de Vila Velha, que é a Federação das Associações de Moradores, né? Tem um outro nome, mas dentro da lei orgânica do município tem o Conselho Comunitário. E, assim, muitas vezes para participar do conselho, você é membro da sociedade, mas você não sabe como é que funciona isso nos bastidores, né? Então, acho que seria interessante, né? Você que faz parte de alguns conselhos já aqui do município, né? Não só a nível municipal, mas estadual também, poderia dar uma palavrinha sobre isso, né? Como a sua expertise, a sua experiência na participação nesses anos todos. Eu acho que é algo que todos nós queremos aprender, né? Queremos participar ativamente. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns conselhos, mas eu confesso para você que só tive essa experiência mesmo quando entrei, né, estava dentro como presidente da Associação de Moradores aqui do meu bairro,
E de forma voluntária, eu me prontifiquei de participar do Conselho do Meio Ambiente, né? Foi o primeiro conselho que foi formado, Conselho de Recursos Fiscais, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, que foi para mim uma experiência fantástica, né? No sentido de vocês discutir a cidade, né? A maioria das pessoas, às vezes, não sabe como fazer isso, então acho que seria interessante se você pudesse dar uma explanada sobre isso. Beleza, Sandro. Sandro e os companheiros que estão aí participando, ouvindo a gente. Então, eu acho que a primeira questão é a gente entender, enquanto pessoa que faz parte de uma sociedade, o quanto que é importante a gente participar efetivamente dela. E os conselhos são instâncias de participação coletiva e popular. Então, uma das formas de você participar, de acompanhar a sua cidade, o seu estado, o seu país, é através dos conselhos de direito. E qual que é o papel desses conselhos dentro desse tecido social que está posto, né? Então, esses conselhos são instâncias de acompanhamento e controle das políticas públicas, da sua execução. Porém, eu defendo que a gente não só entre para participar dos conselhos, mas que a gente participe desde a construção das políticas públicas. Então, é importante que a gente conheça as políticas públicas de direito em todos os segmentos, saúde, educação, assistência e todos que a gente tem por aí. Nós temos obrigação, enquanto cidadãos inseridos nesse contexto desse tecido social, de entender qual é a política pública que está sendo posta para o nosso território. Porque senão a gente não tem como acompanhar o que está sendo proposto por qualquer gestor. Então, se eu tenho uma política e ela é aprovada, e é aprovada por lei, eu tenho que fazer cumprir a lei. Através dos conselhos de direito, você tem todo esse acompanhamento e vai realmente verificar se foi efetivada aquela política que está sendo proposta, né, e cobrar do gestor público que ela seja executada, porque esse é o papel do gestor, né? E o modelo de política do nosso país é um modelo que dá poder ao município, porque a execução é na base, a execução é no município, né? Então, eu costumo falar que o mais importante que eu acho da gente eleger, não querendo depreciar outras instâncias de poder, mas o mais importante da gente eleger é o prefeito e os vereadores, ou seja, é esse grupo político, gestor e controlador, né, da implementação da execução da política pública, porque é ali que se dá a operacionalização da política pública, é na base, é no município. E a gente preocupa tanto, né, que às vezes não preocupa muito com essa questão da gestão do nosso município. É verdade. Isso é um pouquinho, um pouquinho, né? E como é um pouquinho. Enquanto sociedade civil, a gente entrar nessa, porque eu defendo muito a questão de uma escola de conselho, porque a maioria das pessoas da sociedade civil, quando entram às vezes em conselho, não sabe, a gente às vezes não sabe muito qual é o papel do conselho. Eu me recordo, a primeira vez de participação num conselho, eu procurei verificar qual era o papel daquele conselho específico. Eu fui estudar. Então é importante a gente estudar, porque você estudando e aprendendo qual é o papel de cada conselho, que instância você está atuando, e quais são as políticas públicas que aquele conselho está fazendo o acompanhamento da execução, fica mais fortalecido e te dá mais segurança na sua execução do papel de conselheiro. Então o conselheiro, o que é? Ele é um acompanhador da execução da política. Porém, ele tem que entender dessa política pública na qual o conselho vai acompanhar a execução. Não é só chegar lá e o que aparece, ele vai avaliando e vai votando, né? Então, eu tenho que entender disso para mim ter um posicionamento a favor ou contra do que está sendo proposto. E acompanhar o que está sendo colocado pelo gestor, porque o conselho é um órgão fiscalizador da gestão. Né? Então, o que está sendo proposto e está atendendo essa política. E o que eu posso até contribuir para melhorar essa execução da política pública? Né? Eu defendo que o conselho não tem que ser inimigo do gestor.
ele tem que contribuir para que o gestor faça a execução da política pública que está posta, de forma que ela Sim. seja o mais perene possível e melhor executada. E, de certa forma, Cristina, o que a gente observa muitas vezes é que o próprio conselheiro, né, como você mesmo disse, né, às vezes ele ingressa dentro de um conselho, mas ele não sabe a essência daquele conselho. Ou seja, até mesmo a escolha, eu como ex-presidente do conselho, né, do conselho comunitário, assim, muitos daqueles integrantes, né, dos integrantes do conselho, que são representantes da sociedade civil, são escolhidos ali. Mas muitos daqueles conselheiros que ali são eleitos, eles têm uma certa... estão vinculados muitas vezes aos movimentos de base, mas eles não têm uma expertise específica, né? E isso pode, de certa forma, a gente acaba vendo que isso acaba repercutindo muitas vezes na hora da votação, né? A pessoa não sabe como votar, ou não sabe como, de repente, os processos que são distribuídos, muitas vezes chegam para ele e não sabe fazer uma relatoria, né, de um processo, né, falta uma expertise, né? Como é que você vai discutir desenvolvimento urbano, às vezes um empreendimento que vai causar impacto numa região, se ele, né, por mais que ele esteja representando uma determinada região do município, né, às vezes falta aquele conhecimento específico, por exemplo, de engenharia, de arquitetura, de urbanismo, né, que isso, de certa forma, vai influenciar, muitas vezes, numa relatoria. Né? Eu vejo como um problema que, infelizmente, a gente tem e precisa sanar. Eu vejo que o município ele é carente, né, quando você fala escola de conselhos, eu acho que nós precisamos fortalecer realmente e fazer com que políticas públicas venham a ser implementadas e, principalmente, né, criar uma escola onde os conselheiros ou aqueles pretendentes a conselho que possam realmente passar por uma capacitação, né, e que venham realmente a trazer esse conhecimento para dentro do conselho. Isso refletirá de forma positiva. Eu vejo como uma dificuldade, né, infelizmente, dentro dos conselhos hoje. Então, Sandro, você tocou num ponto muito importante, porque hoje você tem a questão do governo, que ele é nomeado pelo gestor público para compor aquele determinado conselho, né? Então, geralmente, o gestor público nomeia quem tem expertise na área, é ligado à pasta do qual o conselho está interagindo, né? Representa. Porém, quando você chega na sociedade civil, que somos nós, né? E aí eu quero aqui com carinho tratar do usuário, que para que existe a política pública? Para o usuário. Né? Nós, nos conselhos, fazemos esse controle social da execução da política pública para ela ser beneficiária do usuário, ou seja, vai atender o usuário, seja da assistência, da saúde, da educação e outros mais que tem os conselhos ligados. Então, como que você vai trazer uma sociedade civil que é beneficiária, né, empoderar ela de certa forma, que ela possa ter uma bagagem de conhecimento para lutar dentro do conselho, porque realmente para ela vai fazer diferença. Então, eu defendo muito na área da assistência, principalmente, que a gente faça essas discussões, não vou chamar de tanto de capacitação e treinamento, mas discussão de política pública. Sim. Com a população de base, através de quê? Através da rede socioassistencial pública e privada. Só que, sim, na realidade, não existe dentro de uma proposta de trabalho do governo isso. Então, eu acho que depende muito do conselho também, essa corresponsabilidade. E do conselho levar essa discussão para a base, levar para o usuário. Vão discutir isso em instância de CRAS, vão para lá está o usuário, está o beneficiário da assistência social, vão para lá, vão discutir política pública com eles, no beabá, na troca, na prática mesmo, que eles sentem na pele o que é essa política que vem para eles, e se realmente ela dá resultado ou não, se beneficia ou não. Então, eu defendo muito essa questão de discutir diretamente com o usuário numa linguagem simples e que seja uma coisa entendível por todos, que política pública é entendível por todas. Agora, mais, sim, importante que tudo é a gente contribuir na construção da política,
porque fica mais fácil de você acompanhar a execução. Então, fica aquele... aí essa alerta para quem está entrando aí nas eleições agora, que possam puxar essa discussão com o beneficiário final, que é o usuário de todas as políticas públicas, né? E trazer para poder a gente ter esse empoderamento do beneficiário final. O Matheus Barros aqui está perguntando a respeito se o cidadão tem papel no Conselho Municipal, né? Principal, né? Na verdade, ele tem o papel. E qual é o papel dele? O papel é de fiscalização, né? O papel não só de fiscalização, como também de propor meios, né? De você, diante da sua expertise, poder ali propor políticas públicas que venham atender aos interesses do munícipe, né? E o que a gente vê muitas vezes, porque por mais que esses conselhos sejam paritários, ou seja, metade da sociedade civil, metade do poder público, a gente está dentro do poder público, muitas vezes, dentro da sociedade, são interesses que muitas vezes divergem dos interesses da sociedade, né? E isso é um problema que a gente acaba acontecendo, né, no dia a dia, que a gente acaba vendo, por exemplo, em conselhos que são deliberativos, né? Porque nós temos conselhos que são consultivos, apenas consultivos, né? Mas temos conselhos que são extremamente importantes para o município. O Conselho de Desenvolvimento Urbano, Conselho Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Saúde, Conselho de Educação, né? Onde os grandes recursos eles vêm através dessas secretarias e eles obrigatoriamente precisam discutir para onde vai esse destino desse recurso. E quem é que delibera isso? Né? São os conselhos que deliberam. Então, assim, muitas vezes essa falta de conhecimento, isso acaba comprometendo, né, por parte, assim, essas políticas efetivas. Onde nós queremos atingir, ou até mesmo aquele recurso, ele pode vir a ser desviado de forma, assim, a investir em outra parte da cidade, né, em outra secretaria, mas que não venha a atender. É claro que aqueles que já vêm carimbados, né, já vão ser investidos, mas poderiam ser, né, de forma pontual, de acordo com as deliberações do Conselho, né? Então, Sandro, tem uma pessoa aqui perguntando, acho que é Isabela, se cada município tem que ter seu conselho. Acho que é a Isabela que perguntou aqui acima. Foi a Isabela, acho que foi sim. Então, todo município tem uma política pública. Assistência social, sim, saúde, educação, segurança e por aí vai, né? Meio ambiente, então todos têm uma política pública. Então, toda a execução da política pública, ela é controlada e acompanhada pelos conselhos de direito. Então, por exemplo, o Conselho de Meio Ambiente é obrigado a ter, Conselho da Assistência Social é obrigado a ter, Conselho de Educação, Conselho de Saúde. E esses conselhos controlam uma coisa que chama fundo, que o Fundo da Assistência Social, por exemplo, o Fundo da Educação, o Fundo da Saúde, todo recurso vai para esse fundo. Esse fundo tem o CNPJ próprio. Então, é uma conta separada, dentro da pasta específica, e o Conselho ele é obrigado a planejar a execução da política, mas também ele é obrigado a definir aonde vai ser aplicado o recurso desse fundo na execução da política, né? E é obrigação da gestão pública estruturar esses conselhos para que eles tenham profissionais que possam atender a esses conselheiros. Por exemplo, como é que um conselheiro da sociedade civil vai avaliar, por exemplo, uma prestação de contas de uma pasta dessa, de um fundo desse que tem milhões dentro do fundo desse? Milhões. O gestor público é obrigado a colocar um profissional na área contábil à disposição desse conselho para poder dar uma assessoria a esses conselheiros, para poder eles avaliarem tanto o orçamento quanto a execução do orçamento, através da prestação de contas, quanto também a questão do que ainda existe de recurso na pasta e planejar aonde vai ser investido dentro do diagnóstico prévio que se tem daquela área dentro do próprio município. Então, ele é obrigado a definir esses profissionais. E o que a gente tem na realidade é
conselhos desestruturados, porque a gestão pública às vezes não coloca essa estrutura. Eu falo isso porque eu coordeno uma comissão no Conselho Estadual de Assistência Social que acompanha os 78 conselhos do Estado do Espírito Santo. Nós temos 78 municípios, acompanham esses 78 conselhos. E não é muito diferente de um para o outro. Então, quando a gente tiver emburrecimento da sociedade civil, que o gestor público é conivente com isso, e não coloca recursos suficientes para ter uma estrutura, desde a estrutura física, que seria o espaço para receber as reuniões, ter uma secretária executiva desse conselho para poder definir deliberações, registrar atas, resoluções, tudo que é tomado de decisão nesses conselhos, eles são feitos através de resoluções. Essas resoluções são discutidas em plenária, a plenária tem que ter quórum. Então tem toda uma legislação específica para ordenar esses conselhos. E na realidade a gente vê que os gestores públicos não contribuem, na maioria das vezes, para poder estruturar esses conselhos de forma que enfraqueça. Só que há um equívoco no pensar do gestor público, porque ele precisa do conselho fortalecido para ele caminhar junto do conselho. Porque se o conselho vai me fiscalizar e vai aprovar, definir onde eu vou investir o meu recurso e vai acompanhar a execução do recurso, eu preciso que ele tenha estrutura. Então, há uma miopia aí, né, do gestor público nessa questão. Então, é uma coisa muito séria que a gente vem discutindo nesse nível de Estado. Maravilha, Cristina. E assim, a gente sabe que muitas vezes essa falta de expertise, né, assim, uma das perguntas que chegou aqui, eu acho que foi o Matheus de novo que fez, ele pergunta que quem faz parte do conselho, né? E é formado por quais cargos e funções. Você que faz parte dentro do Conselho de Assistência, a nível estadual, assim, quem é que pode fazer parte desse conselho, Cristina? Eu acho que qualquer membro da sociedade civil e quais os cargos e funções que ele precisa ocupar? Então, o conselho tem que ser paritário. Primeiro princípio, paridade. E tripartite. Tripartite significa governo e paritário, governo e sociedade civil. Tripartite porque a gestão pública, né, da pasta, o usuário, né, o trabalhador e a sociedade civil organizada, ou seja, as organizações da sociedade civil. Então você tem que ter todos esses elementos dentro de um conselho. Para você ser conselheiro, você precisa, por exemplo, se eu sou usuário, né, eu posso estar participando do conselho. Posso não, devo estar participando do conselho. Enquanto usuário, para quem que é a política? Para mim, enquanto usuária, né? Então, eu tenho que estar lá, porque se é para mim, eu tenho que saber o que está sendo proposto para mim, eu tenho que, antes de mais nada, definir e passar para o gestor público o que eu preciso, enquanto usuário. Primeiro, é o que eu preciso, o que eu quero, não é o que o gestor quer. É o que eu preciso, que está alinhado dentro da política pública. Depois, eu definir quanto custa isso que eu preciso, né? Aí vai para o orçamento, discutindo no orçamento participativo, né? E é importante discutir no orçamento participativo, defender essa fatia dentro do orçamento participativo para cada segmento desse, que eu estou atuando enquanto conselheiro, e a gente não vê os conselhos fazerem isso, é raríssimo. Esse ano, no Estado, no Conselho Estadual, a gente foi sentar com o deputado estadual para discutir orçamento, para discutir a questão da votação na Assembleia, para poder garantir o recurso para assistência social, para repassar para os municípios. O Estado repassa, ele não é executor, né? Repassa para os municípios. E isso nós sempre fazendo nas 3 esferas de governo. E no município a gente não vai para lá para defender no orçamento público a fatia de recursos que a gente quer para essas áreas. Saúde, educação, assistência, segurança. A gente às vezes vai para lá, a gente não, porque eu não faço, eu brigo com isso daí.
A maioria das pessoas vão para lá para discutir qual é a melhoria que tem para a rua do meu bairro. Ou seja, e eu não estou discutindo o que é o orçamento em si, que é o recurso que eu tenho que garantir para aquele segmento, né? E para o gestor público, na maioria das vezes, é melhor, porque, ou seja, para ele fica mais fácil fazer para onde ele quiser o recurso. Então, eu tenho que defender desde o orçamento, né, até a sua execução. Já falei isso antes, estou repetindo agora porque é de suma importância. Voltando na questão da participação. Então, enquanto sociedade civil, que você tem 50% sociedade civil no conselho e 50% governo, né? Desses 50% sociedade civil, você pode ser usuário, aí você pode ser usuário ou ser uma instituição que atende usuário, como nós temos várias. A PAI, a Pestalozzi, atende pessoas especiais, temos que atende idosos, então são instituições, atendem criança, adolescente, que atendem o usuário. Temos a questão das organizações de sociedade civil, né, que são as OSCs, né, que no caso a gente está nessa parte das OSCs, que são consideradas como de atendimento ou como de defesa de direito. Tá? Então, no caso, a gente é defesa de direito. E tem os que são de atendimento, que atende diretamente ao beneficiário, que é o público. E enquanto profissional da área. Então, uma coisa, essa é uma coisa mais recente, não tanto, mas veio depois da Política Nacional de Ciência Social, foi uma política que a gente ajudou a construir, discutimos de forma aberta com toda a população no Brasil inteiro, a gente acompanhou. Então, dentro dessa política, a gente conseguiu incluir o trabalhador da assistência social, que não estava incluído na política, porque ele faz parte desse processo. Então, eu tenho que discutir como é que esse trabalhador está, como é que ele está sendo tratado, se os direitos dele estão sendo cumpridos. Então, enquanto sociedade civil, esses segmentos. Tá? Então, vamos lá, gente, vamos cobrar nosso direito aí através dos conselhos de direito. E às vezes a gente, por exemplo, muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né, Cristina? Você faz parte do conselho e coordena esses conselhos a nível estadual, né? Mas, assim, a nível de municipal, por exemplo, quando dentro do conselho, uma das divergências que eu tinha era exatamente a escolha dentro do conselho comunitário, como você participar ativamente, e para vocês terem uma ideia, por exemplo, todos os conselhos, né, são feitos uma vez, quando é eleito de 2 em 2 anos, é feita uma eleição do conselho comunitário. E o conselho comunitário é representante da sociedade civil, ou seja, das associações de moradores. E muitas vezes as pessoas lá estão e vão para lá e são eleitas, mas eles se prontificam, estão lá no momento, né? E ali eles se colocam à disposição para participar de um dos conselhos, porque, como a Cristina mesmo disse, por ser um conselho paritário, né, e você tem que ter 50% da sociedade civil e você tem que ter do próprio poder público, por questões de força legal, você precisa ter esses representantes. E muitas vezes, aqueles que lá estão, eles não atendem, de repente, uma expertise, né, ou um conhecimento específico daquele conselho. Então, por exemplo, o Conselho da Juventude. Né, às vezes você tem lá um jovem, né, e ele é pego a laço. Então, o cara vai ali, coloca ali, e ele vai ser eleito, participando do Conselho da Juventude. E você escolhe, de repente, representantes para o Conselho de Desenvolvimento Urbano e o camarada não entende absolutamente nada do que é a vida, posso dizer assim, da organização da cidade. Não sabe onde os empreendimentos que podem ser desenvolvidos nas regiões. Eu acho que foi o Wesley que me perguntou se para cada região, faz uma pergunta, se para cada região pode ter um conselheiro. Conselhos diferenciados para cada parte oh, meu Deus. Se não me engano, depois... Para cada território, não? Para cada território. Para cada território. Você tem que ter um conselho. Então, você tem vários conselhos, mas eles abrangem Vila Velha toda. Nós somos em 5 regiões aqui no município. Né? São 5 regiões e com um densamento populacional. Então, mas a gente discute algumas políticas públicas
por exemplo, na área de educação, na área de meio ambiente, na área de desenvolvimento urbano, né, na área por exemplo, da juventude, né, e tem outros conselhos importantes aí que precisam ter gente, né, da sociedade participando ativamente, mas que, infelizmente, eles não participam, né, Cristina? Então, Sandro, uma grande dificuldade que a gente tem é conseguir pessoas para compor conselho, entendeu? Exatamente. Porque é uma atividade voluntária, não tem remuneração. Né? E muitas vezes, quando você pega, às vezes, o usuário, para chegar para o local de reunião de conselho, é difícil, tem que pegar condução, quando tem o dia todo tem que ter alimentação. Então, a maioria dos conselhos não consegue passar isso junto do gestor público para definir esse recurso, aí cai na questão de como a gente vai colocar esse recurso que é passado para o cidadão, né? Aquela questão legal, que você sabe bem como funciona, mas há formas de se conseguir isso, se discute muito quando se reúne a questão de conselhos, mas eu queria aqui voltar e colocar essa questão dos conselhos que são deliberativos e são consultivos, né? Então, é importante a gente identificar, não é porque ele é consultivo que ele vai ser ruim em questão. Né? É porque é importante você discutir e chegar a um consenso com o gestor. Sim. Né? Então, quando ele é deliberativo, ele vai muito nessa questão de você mostrar para o gestor qual é o melhor caminho para a execução daquela política pública. Então, às vezes, o pessoal, não vou nesse conselho porque ele não é deliberativo. Pô, mas e daí? Vamos lá, vamos discutir a política. Não é por isso que eu não vou discutir e cobrar do gestor público. Né? Com certeza. Porque é aí que eu vou cobrar mesmo. Né? Quando ele é deliberativo, eu vou cobrar. E ele tem obrigado a fazer porque foi deliberação do conselho e gerou resolução. Né? Agora, quando ele é consultivo, eu vou cobrar mais ainda, porque eu vou ter que partir da consciência, né, do cidadão, conscientização da gestão pública. Então, aí é mais árduo o trabalho. E o controle da execução é maior, mas eu acho que não denigre o conselho por ser só consultivo. E uma questão que você falou é da questão da qualificação do conselheiro. É um fator dificultador para conseguir sociedade civil para compor conselho por conta dessa questão da qualificação. Por isso que eu defendo, volto, terceira vez que eu estou falando, vamos trabalhar essa galera lá na base, né, para poder trazer discussão de política pública de forma simples e trazer para qualificar o indivíduo para ele poder estar lá no conselho defendendo. Mas eu acho que uma forma de vocês trazer o conselheiro da sociedade civil é identificar aquela questão que eu falei no início, ele tem que ter esse sentido de querer lutar por uma coisa que tá dentro da política pública, que é para todos. Né? Então, eu acho que passa um pouco por aí. Concordo plenamente com você, concordo plenamente. Eu acho que a participação da sociedade ela precisa ser efetiva. E assim, e nada melhor do que você ser um conselheiro, mesmo sendo voluntário, né, e passando por todas as intempéries, né, realmente tendo que pagar, às vezes, do próprio bolso para poder participar de um conselho, mas você está fiscalizando, você está acompanhando os atos do executivo, não só dele. E o que mais me surpreende, Cristina, sabe o que é? É muitas vezes que aqueles que lá são pagos, ou seja, são os nossos representantes efetivos, por exemplo, os nossos vereadores, eles têm por obrigação, até mesmo inseridos na lei orgânica, e dentro do próprio o regimento interno da Câmara, muitas vezes os obriga a participar, e eles têm lá um nome, e são nomeados os representantes para poder participar desses conselhos, para poder fiscalizar se realmente os recursos advindos daquela fonte que foi enviada pelo governo federal ou do governo estadual, que se realmente está sendo cumprido. E o que é que a gente vê? Lamentavelmente, a gente não tem uma participação efetiva, ou seja, só está no papel. Mas o conselheiro, ou seja, o representante do legislativo, muitas vezes se omite. Né? Ele não está efetivamente fazendo aquela fiscalização. Não são todos. Né? Nós temos vereadores, nós temos ali que são efetivos e participantes da vida pública da cidade. Mas, infelizmente, nós temos alguns que negligenciam isso. Eu não sei se acontece isso na assistência. Né?
Então, Sandro, e qual que é o papel do legislativo, né, nessa questão, né? Ou seja, hoje a gente tem o modelo nosso de política pública, quem vota o orçamento após a participação coletiva, que coletiva entre aspas, né, porque fica muito reduzida a participação, e é a Câmara, enquanto instância municipal, né? E como Verdade. que a Câmara pode votar um orçamento que não conhece, entendeu? De cada pasta. Então, aí fica essa importância de você ter o legislativo discutindo essa política pública dentro dos conselhos. Quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Ciência Social de Vila Velha, a gente trouxe a Câmara para fazer parte das plenárias. Né? Um vereador, que era uma das discussões dele dentro da Câmara, era essa, a gente convidou, a gente quase que intimou, né, para participar. Ó, venha, né? E a gente... Como é que fala assim? Como se fosse uma obrigação nossa, assim, por favor, venha, né? Venha legislativo. Porque pela importância do legislativo estar conhecendo o que está sendo discutido, o que está sendo implementado na política pública. Porque ele não pode fazer isso, né? Ele não pode fazer isso no executivo, porque ele é órgão fiscalizador do executivo. Porém, o conselho é um órgão fiscalizador. Então, se você junta dois órgãos fiscalizadores e um vota o orçamento, né, da lei orçamentária, né, poxa, Sim. Se você está vendo ali a demanda que tem, né, dentro daquele conselho, ou seja, se aliar a duas instâncias fiscalizadoras, né? Então, é importante demais essa participação do legislativo, tanto nas três esferas de governo, né? E a gente não vê essa participação efetiva, apesar de terem comissões, aí na Assembleia Legislativa, essa questão da comissão, o Conselho Estadual participa dessas discussões, mas puxado pelo Conselho, sempre pelo Conselho, não pelo Legislativo, entendeu? E como que a gente traz isso, como é que a gente muda isso, né, essa importância, mostrar essa importância para o Legislativo dessa união de esforços, né, em benefício do território, né, o município, né, cidade, estado ou união. Como trazer isso. Você falou sobre a questão da escola de conselhos, né, Cristina? Eu acho assim, só para o pessoal que está entrando, ou que tem alguns aí que estão aí nos assistindo, né? E assim, como é que você defende isso de uma forma mais efetiva dentro dos conselhos? Isso, como é que se daria essa escola de conselhos? Então, eu estou vendo, inclusive, que tem uma pergunta aqui do Wesley. Deve haver uma simplificação, até mesmo na linguagem dos conselhos, para que haja identificação com o cidadão comum. Então, quando você discute, está nessa pergunta que você está me fazendo, ou seja, como você traz essa discussão de política pública numa linguagem simples, com a base, com o beneficiário final, que somos nós, né? Somos Sim. Todos nós beneficiários, né? Ou seja, você traz uma coisa mais simples, você desburocratiza, vamos dizer assim, a política pública, né? Política pública é para quem? É para a gente. A cidade existe para a gente. Então, nós que temos que falar o que a gente precisa e não esperar que o gestor público nos fale o que vai fazer por nós, não. Nós estamos falando, nós precisamos disso. Eu costumo falar que só quem usa o sapato que sabe onde o calo dói. Então, Exatamente. Quanto mais a gente discutir na base isso, né, nós, usuários, para saber o que é necessário. E também o gestor público é usuário. Ele está dentro do mesmo barco nosso, né? Então, ele também tem que se colocar nesse lugar, né? Lógico que tem todos os entraves da execução da política, né? Questão das burocracias Sim. públicas, né? Então, mas a gente considerando isso tudo, né? Vamos ver, vamos chegar a um consenso que dá para fazer, o que não dá para fazer, e vamos junto, né? Sim. Essa escola que você cita, ela assim, esse desejo de montá-la, né? Isso tem prazo ou não? Não, isso é um sonho, Sandro. Eu não coloquei meta. Por quê? Porque é uma coisa tão necessária
que isso tinha que vir como uma coisa natural, entendeu? Sim, Nas três esferas de governo, porque nós temos conselhos nas três esferas, né? Então, a política, ela é uma base, né, da política pública nacional, que ela vem descendo para as duas esferas, estadual e municipal. Então, é o sim. desdobramento, né? E como trazer isso numa linguagem simples, que o Wesley perguntou aqui, dentro dessa escola de conselhos, né? É um sonho, quem sabe um dia a gente consegue fazer. A gente vem discutindo isso, né? A gente tem que começar a discutir na base. Eu Então, acho que a gente passa, discutindo. né? Eu acho que a sociedade civil ela não participa nem sequer das discussões, infelizmente. Né? Eu acho que eu entendi o que o Wesley quis dizer, porque muitas vezes a linguagem e as convocações de audiências públicas que as pessoas, assim, quando são convocados, né, a sociedade civil é convocada para alguma coisa, mas aí você oportuniza uma discussão, mas às vezes a interpretação, a forma como é passada para a sociedade civil é de uma forma bem distorcida, né? Então ele é um mero espectador, ele acaba não assimilando de forma efetiva como é que ele pode contribuir para a vida pública da cidade, né? Então, assim, participando das audiências públicas, eu acho que é uma ótima, né, você que está nos assistindo, né, participar da vida pública da cidade, as audiências públicas que surgirem, você participar. Né? E também, quando tiver convocações, né, para que você participe também para a eleição de conselhos, né, e participe dos conselhos municipais, que você possa ficar atento também nesse sentido. Porque é uma expressão de puro civismo. Né? É claro que muitos não querem tirar o dinheiro, né, para poder falar assim, não vou gastar meu tempo, não vou gastar, de repente, né, meu sola de sapato para poder ficar algumas horas conversando sobre um papo. Eu digo, às vezes, tem que estar um pouquinho assim na flor da pele, né, Cristina, para poder. Porque não é fácil, não. É um desafio, né? Muitas vezes você enfrentar horas de discussão em conselho, muitas vezes os olhares não são muito agradáveis, né? Quando você não vota exatamente em concordância com aquilo que eles querem que vote. Mas é isso mesmo, Sandro. Mas esse é nosso papel enquanto conselheiro, né? Eu acho que é muito. A primeira fala que eu fiz aqui. Você tem que sentir que você é cidadão e você é corresponsável por aquilo que acontece no seu território. Ou seja, o que eu, enquanto cidadão que estou aqui, vou ficar de braços cruzados esperando que a gestão pública faça? Não. O que eu posso fazer para melhorar o meu território? O que eu posso fazer para melhorar a Vila Velha? Então, isso tem que ser de Exato. cada indivíduo, cada um de nós, e não ficar criticando, né? Porque fulano faz. E daí, você participou de alguma coisa para cobrar dele que fizesse? Você participou de alguma coisa que planejasse o que é necessário, que é aquilo do calo do sapato? Ou seja, eu tenho que Verdade. saber o que está ruim no meu território para eu poder melhorar. Tem que ver o que tem bom também para poder melhorar o que tem bom, né? Tem bom, então vamos enfatizar Sim, o que tem bom. Mas o que tem de ruim, eu quero que seja que Vila Velha, a gente está falando especificamente de Vila Velha, seja a melhor cidade do mundo. Então, eu, quando claro. levanto de manhã da minha cama, eu levanto pensando que a minha cidade vai ser a melhor do mundo. E o que eu posso fazer para ela ser a melhor cidade do mundo? Né? Por quê? Porque eu vivo nela, eu quero. É minha casa, né? Igual a casa da gente, né? De quatro paredes. É. Né? É O a Ricardo está cidade. perguntando aqui, Cristina, o Ricardo Soares, ele está perguntando se o que poderia ser feito para motivar o cidadão a participar dos conselhos, né? O Então, que você. eu defendo muito essa discussão ampliada. Igual a gente está fazendo aqui, eu Sim, defendo muito essa discussão em instâncias coletivas. Por exemplo, associação de moradores, associação, o clube do bairro, nos CRAS principalmente, quando eu falo da associação, nos equipamentos públicos, né? Aí na saúde, sim. vamos discutir imposto de saúde, o cara está lá esperando para ser atendido, que pegou a ficha, quando conseguiu a ficha, né, para ser atendido no posto de saúde, Aham. está lá esperando, ou seja, vamos discutir ali num papo agradável, numa conversa.
Eu sei que há uma rejeição grande ainda no Brasil em relação a essa questão de discussão de política, porque às vezes acha que é política partidária. E a gente primeiro Exato. tem que entender essa diferença de política partidária para política, né, de governo, política de país, de estado, de cidade, né, não partidária. Ou seja, uma política que fala que vai ser implementado no meu território. Né? Sim, E sim, no Conselho Comunitário, principalmente, eu acho que tem que trazer essa discussão em cada bairro, que o Conselho congrega todos os bairros de Vila Velha, né? Vamos discutir sim. isso, trazer com uma coisa ampliada, e às vezes é interpretada como se fosse partidária. E a escola de Eu, conselho, no meu idealismo, ela discute essa questão de política pública, entendeu? De uma linguagem simples e mais acessível a todos. eu digo que um dos grandes problemas, né, da sociedade civil é que ela sequer participa muitas vezes da própria reunião de condomínio, né, das decisões que ali são tomadas no seu próprio condomínio. Então, assim, se você não participa sequer da sua vida, posso dizer assim, micro, né, dentro do seu condomínio, discutindo os investimentos, tu imagine isso de forma macro. Né? Então, a gente tem as associações de moradores, eu pude ter a oportunidade de presidir, né, a Associação de Gaivotas, e assim, às vezes a gente trazia assuntos que realmente eram assuntos meio complicados de ser discutido, mas que no final da história a gente deliberava, principalmente na questão do plano diretor municipal, quando a gente estava discutindo isso, poxa, o que nós desejamos para o município, o que desejamos para a região 1 de Vila Velha, né? A gente deseja que o patamar que as novas edificações, né, não sejam delimitadas, ou seja, não pode construir mais do que 2 pavimentos ou 3 pavimentos na frente da praia. Quer dizer, essas discussões, muitas vezes, elas precisam ser ampliadas mesmo, né, e trazidas a uma reflexão do que a gente deseja enquanto cidade. Né? A gente não pode admitir que fatos que, lamentavelmente, atrás aconteceram, que se perpetuem. Né? Nós precisamos pensar na cidade do futuro. Nós precisamos pensar que a gente realmente pode alcançar, como você mesmo disse, uma cidade onde a gente tenha qualidade de vida, onde a gente tenha, sabe, as pessoas possam ter, por exemplo, a gente tem lá, toda noite a gente diz que não, mas eu não tenho os dados mais isso, eu acho que o próprio a Assembleia Legislativa, né, através dos relatórios, são toneladas de pó, né, de pó de minério que são lançadas no céu de Vitória. E esse pó, principalmente por ser Nordeste, vem para onde? Vem para Grande, passa pela Ilha do Boi, passa pela nossa cidade. Então a gente acaba tendo as consequências, né, de uma política que lá atrás foi implementada na cidade, mas que a gente precisa ir mudando essa mentalidade. Né? Nós temos várias discussões a serem implementadas dentro do município, que eu acredito que a gente, como sociedade civil, a gente precisa ser mais ativo, ser, sabe, mais participante mesmo, ser mais, sabe, pulsante, né, posso dizer assim. É isso aí, Sandro. A primeira fala minha. O que eu, enquanto cidadão, posso contribuir para melhorar o meu território? É a questão do Sim. condomínio, ou seja, eu não saio de uma televisão, por exemplo, do conchego da minha casa para poder ir numa reunião de condomínio. Poxa, se o que vai ser decidido vai me afetar e eu vou me omitir, entendeu? Então, parte por aí, entendeu? Eu acho que é a gente repensar qual que é o nosso papel nessa sociedade que está posta, né? Eu estou só passando aqui, né? Mas que legado eu quero deixar? Né? E aí passa por toda a questão, eu enquanto pessoa, enquanto coletivo, enquanto família, que legado quero deixar para meus descendentes até, e para o planeta, né? Porque que a gente faz aqui desdobra lá do outro lado. Então, qual é esse meu papel na sociedade? A gente acaba sendo afetado diretamente por aqui pela nossa própria missão. Né? Se a gente deixa de participar de uma reunião, a gente acaba votando, ou seja, deixando que outros votem por nós, né? Ou até mesmo deliberem por nós algo que eu poderia estar fazendo, né? De forma discutindo, questionando, falando assim, não concordo. Né? Isso eu tive a oportunidade de algumas vezes, quando tive em mãos, né, alguns processos de relatoria,
mas assim, realmente poder questionar determinadas coisas dentro da secretaria, falar assim, não, calma aí, isso aqui não concordo não, né? E é bom quando a gente pode fazer isso, né? E é algo democrático, né? Com que você é um instrumento legal que está ali para você exercer, né? Então, nada melhor do que você também ter um pouco de conhecimento sobre aquela matéria, estudar sobre aquilo, né? Para que a gente tenha até mesmo poder de argumentação, né? Porque simplesmente, se você entra num conselho, mas não sabe se posicionar, você vai ser engolido pelos demais. Você vai acabar sendo voto vencido. E, lamentavelmente, aquelas políticas públicas que nós efetivamente desejamos para o município, para o crescimento de Vila Velha, né, estou dizendo no sentido de Vila Velha específico, a gente acaba relegando a outros uma decisão que, infelizmente, a gente não gostaria de ser, né? É isso aí, Sandro. Eu acho que cada um de nós hoje sair daqui da live com essa autoavaliação, é um desafio aí, estou colocando. Cristina, Peço desculpa, um desafio. Para a gente pensar qual que é o nosso papel enquanto cidadão, né? Que legado eu quero deixar. E se eu me omitir, então qualquer coisa que vier tá bom, não posso criticar, nem reclamar, nem nada, porque eu me omiti, né? E aí fica alienado, né, da sociedade, enfim. Como que a gente... Depois não tem como chorar o leite derramado, né? Ah, por que isso? Você se omitiu, então... E a gente tem muito ainda, por mais que aí tenham, né, comprometido ainda muita coisa por acontecer em Vila Velha. Eu tenho observado, né, lamentavelmente, em virtude do desenvolvimento que é natural, né, o Vila Velha hoje tem crescido cada vez mais para a região ali de Barra do Jucu, e às vezes a gente vê, assim, são empreendimentos que estão sendo construídos, estão sendo lançados, né, e que, de certa forma, podem, né, e virar trazer uma certa comprometimento na qualidade de vida. Aqueles que, né, moram muito bem, mas nós temos que tratar alguns assuntos ali, principalmente na região 5, né, que é uma área bem sensível, né, que foi fruto de algumas invasões há anos atrás. Temos problemas ali que precisam ser tratados de forma pontual, né, para que tenhamos realmente levar para aquelas comunidades ali uma qualidade de vida melhor. Você não tem o afastamento de ruas, e tem tanta coisa para discutir na cidade de Vila Velha mas eu acho que esse bate-papo foi muito bom, Cristina. Eu acho que você que está nos assistindo aí, eu quero desde já agradecer a você, né, por ter primeiro aceitado aceitar bater esse papo comigo, né? E agradecer a você que está nos assistindo, né? E esperamos que você tenha, nesse poucos minutos aí, captado um pouquinho, né? Incentivado você a participar também de algum conselho municipal, né? Sabendo do seu papel como munícipe. Eu acho que isso é fundamental. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você, Cristina, né? Já temos quase uma horinha aí de bate-papo, né? Mas agradecer quem está participando conosco e torcer, né? Torcer para que nossa cidade possa vir a melhorar e se desenvolver, tá? Eu vou deixar no IGTV, né? Caso queira assistir, e se porventura alguém tiver alguma perguntinha a mais para fazer, se quiser fazer, eu faço depois para a Cristina, ou até mesmo se for para mim, eu respondo, tenho o maior prazer de responder para você, tá bom? Desde já te agradeço, Cristina. Por favor, suas alegações a sua fala final aí. Considerações aí. Considerações finais. A gente que agradece, eu enquanto Cristina agradeço muito também. Eu sempre falo a gente, porque a gente é um coletivo, né? A gente não está sozinho, né? E a gente está à disposição aqui, precisar contribuir, tá? E que a gente possa ter esse crescimento da participação nos conselhos, né? Principalmente do usuário, tá? Que todos nós possamos ser mais participativos, mais cidadãos, aí, principalmente na nossa cidade, que aí a gente consegue melhorar a cidade. E junto do poder público, junto do legislativo, do executivo, vamos cobrar, vamos colocar o que a gente precisa e vamos acompanhar a execução. Tá bom? Prazer muito grande, Sandro. Fica com Deus.
Brigadão, viu? Deus Beleza. abençoe você. Obrigado, Ana Paula, né, por Valeu. todos os participantes aí. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite para vocês, tá? Valeu, Foi um prazer. beijão. Beijão. Tchau, tchau.